texto é Marcos capítulo 7, verso 31. Vocês estão aí ou não? Abra a Bíblia, está na tela também, se eles quiserem colocar. Vamos ler. O texto começa assim, de novo, dá para repetir? De novo, diga, de novo. Grifa isso. Se retirou das terras de Tiro, foi por Sidom, até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Agora veja a palavra do 32, versículo. A primeira lá é de novo, essa é então, diga então. Lhe trouxeram um surdo, gago ou mudo, eles suplicavam que lhe impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão, à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos aos céus, suspirou e bradou: Efatá. Pode repetir? Efatá, que quer dizer abra-te. Abriram-se os ouvidos e logo se lhe soltou o empecilho da língua. Falava perfeitamente ou desembaraçadamente. Lhes ordenou que a ninguém o dissessem. Contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Maravilharam-se sobremaneira, dizendo: tudo o que ele faz, ou tudo o que ele tem feito, é esplendidamente perfeito ou bem. Não somente faz ouvir os surdos, mas agora os mudos falam. Amém? Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Este é um texto conhecidíssimo da palavra. Mas eu tenho que vos informar que talvez por muitos anos tenhamos feito uma leitura dele numa perspectiva só da cura de um homem que é surdo, e algumas versões dizem que ele é mudo, ou que ele é gago, ele tropeça, faz grunhidos. É como se ele emitisse sons sem habilitações fonéticas perfeitas. Não é só mais uma cura, é muito mais do que uma cura. Não é só um homem que precisa recuperar algo que ele perdeu. É algo geracional, profético e tremendo. As Escrituras declaram que os espirituais tudo discernem, nada são discernidos. O mundo de hoje constrói uma visão sobre o ser humano, que ele é uma pessoa que tem um corpo, que tem uma alma e que desenvolve uma espiritualidade. Mas quando você lê as Escrituras, a Bíblia começa declarando algo de uma outra forma e numa outra perspectiva. Primeiro, somos seres espirituais que têm uma alma, que residem nesse corpo ou nessa casa. Então, cutuca alguém e fala para ele: você é um ser espiritual. Se não entendemos isso, não compreendemos a natureza da nossa essência e o que é que perdemos. A Bíblia também fala que todas as coisas foram feitas por ele, pela palavra do seu poder. E as coisas foram geradas de uma forma tão sobrenatural que vieram a existir, vieram a se manifestar do nada, mas foram criadas pelo poder da palavra liberada. Se somos seres espirituais, a Bíblia diz que o mundo que nós vemos é um mundo da matéria, mas ele não dita que o que vemos é concreto, absoluto e único. Você vê o púlpito, você vê a Bíblia, você vê o iPad, você me vê. Então, por me ver, você contesta que isso está aqui. Só que o espiritual está aqui e é mais real, e é mais palpável, e é mais concreto do que o concreto que está aqui. Não, vocês não estão me ouvindo, vou repetir. Não é porque você não veja o espiritual que ele não esteja aqui. Vocês estão aí ou não? Não é porque você não
Não perceba, mas esse ambiente está cheio de eletricidade. Também está cheio de energia. Também está cheio de ondas. Você não vê, mas elas estão aqui. Esse ambiente está cheio de ar. Você respira e você sabe que está aqui. E se você fizer com a sua mão, você percebe que há coisas em movimento. Mesmo o mais concreto daquela parede está em pleno movimento e nós não entendemos isso. Porque isso está baseado em ciência. E aí, porque não vemos, anulamos o espiritual. Não enxergamos, não discernimos, dizemos que não existe. A Bíblia diz que não podemos ignorar as astutas ou os ardis terríveis do mal. Não podemos ignorar. Não é porque você não viu o diabo que ele não está manifesto. Não é porque você não viu o anjo que ele não está aí. A Bíblia declara: o anjo do Senhor reside, mora ao seu lado. E te livra e te guarda. Você precisa ver? Não, mas a palavra declara. Está aí. Meu pai, vocês estão aqui ou não? João 3 vai dizer isso. Ninguém recebe nada na terra se do céu não for liberado. Repete comigo: ninguém recebe nada na terra se do céu não for liberado. Abre a mão direita, quero profetizar essa palavra. Os céus já liberaram a tua vitória, o teu milagre, a tua porta, a tua bênção. Meu Deus, vocês não vieram. Vou replicar. O céu já liberou a sua vitória, o seu milagre, a sua bênção, a sua porta. Receba na terra aquilo que o céu já lhe... Eu queria uns 2, 3 aí para dar um glória e um aleluia. Você acha que Deus está preparando alguma coisa para você e para te entregar? Mas a Bíblia diz que desde o início Ele fez todas as coisas, foi ao fim delas, concluiu a obra, pôs um ponto final, voltou no jardim, plantou o primeiro casal, Adão e Eva, e disse assim: pode ir, o caminho está todo pronto, a jornada está toda preparada. Você precisa entender, Deus não será pego de surpresa em relação à sua vida. A última palavra na sua vida não é do médico, não é de Brasília, não é da direita, da esquerda. Ela é do Senhor, autor e consumador da nossa fé. Alguém está aí para glorificar o Senhor? Agora, compreenda isso. É muito importante que você entenda. O texto está dizendo que, de novo, quando eu digo estive lá outra vez, ou de novo estive lá, significa que existe uma coisa que já aconteceu e algo está se repetindo. E essa expressão não é corriqueira do português como uma conjunção do texto. É uma realidade espiritual que está manifesta. Por exemplo, escute isso. Jesus entrou no barco, com os seus discípulos, tinha multiplicado pães e peixes, tinha alimentado mais de 20 mil pessoas. Quando eles estavam naquele ambiente do deserto, o texto diz assim: e ele foi para o deserto depois de um tempo de frustração. Qual frustração? João Batista, seu primo, precursor do seu ministério, primeiro pastor da igreja daquele tempo, perdeu a cabeça. Ele vai para o deserto com os 12 e uma multidão de homens chegam, quase 5 mil, fora homens e mulheres. A soma dessa brincadeira, quase 20 mil e tantas pessoas. Quando está no deserto, ele vê a multidão, a Bíblia diz assim: e ele teve compaixão deles, porque eram ovelhas que não têm pastor. Diga, ovelhas que não têm pastor. Paulo escreve e diz assim: nada que foi escrito sem propósito, ou não foi escrito por acaso, foi escrito para a nossa edificação. Então, cada pingo, cada vírgula, cada sentença tem um propósito. Aí ele está com aquela multidão e ele começa a ministrar a palavra e curar enfermos, libertar cativos, expulsar demônios, manifestar a sua graça. E demorou no deserto. Demorou aonde? Alguém disse: manda a multidão embora, senão eles vão morrer pelo caminho. Ele mudou o discurso assim: hoje nós vamos alimentar toda essa igreja. Só 2 vieram ali, glória a Deus. Vamos se ligar. Ele disse: vou alimentar essa multidão. Alguém disse: precisa muito dinheiro para construir essa estrutura.
Vamos dividir por 500? Puxa, não vai dar, vai faltar. Ele disse: o que é que vocês têm aí? Aí André disse assim: eu vi um garoto passando com 5 pães e 2. Mas o que é isso? É comida para um menino. Qualquer menino aqui na igreja come 5 hambúrguer ou 5 McFish. Só que tinha 5.000 homens, amados. Vocês estão aí ou não? Ele falou: traz o que está na mão do menino e põe na minha. Ah, meu Deus, essa noite vai haver troca de mãos aqui. Vocês estão aí ou não? Sacode essa pessoa e fala: vai haver uma troca de mãos nessa casa essa noite? Diz o texto que quando veio para a mão dele, ele olhou para cima. Olhou para onde? Guarde isso, ele olhou para cima. O foco da luta é embaixo, mas ele olhou. Aí ele deu graças. Antes de dar graças, ele disse assim: divide essa galera e pede para essa galera sentar de 50, de 100, ok? E aí a galera está sentando. Só que a Bíblia declara que eles estavam no deserto. A questão não é só a multiplicação dos pães, é que quando Deus vai agir, Ele ressignifica geografias. Vamos, chacoalha esse crente e fala: Deus vai ressignificar a sua história, seu casamento, seu ministério, seu chamado. Vocês estão aí ou não? Ah, eu vou pregar com muita alegria. O pastor não disse nem o horário. E está chovendo, é melhor você ficar por aqui. A Bíblia diz que eles eram ovelhas que não têm. Só que quando elas sentaram no deserto, a Bíblia diz assim: e sentaram em relva verde. Porque o Salmo 23 declara: eu sou teu pastor, nada te faltará. Eu te conduzo aos passos. Só o pastor falou: eu te conduzo aos passos. Para você é geografia de deserto, para Deus é água tranquila, é pasto verdejante. Meu Deus, vocês não vieram. Tem crente pentecostal nessa casa ou não? Você está olhando 25 e falou: que ano delicado. Está olhando 26 e dizer: meu Deus, o Brasil só começa depois do carnaval. Ainda tem Copa e ainda tem eleição. Estou perdido. Ele vai te fazer deitar em pastos, em pastos verdes. E quando ele quebrou o pão, aleluia, quebrou o pão, deu para os discípulos. A Bíblia diz que todos comeram e quando se fartou, ele deu uma última instrução: agora recolhe. O que é que recolhe? Recolhe o que sobrou. E aí a Bíblia diz que eles recolheram. Sobraram quantos? Diga: 12 cestos cheios. Olha o tempo do verbo, ele diz assim: vocês já têm. Não é terão, vocês já têm. Fale para alguém: você já tem. Ah, não, você não me ouviu. O que eu já tenho? Eu já tenho 12 cestos. A provisão para 26 não vai chegar, ela já chegou. A provisão para 27 não vai chegar, ela já está preparada. Ele é o alfa, ele é o ômega. Ele é o começo, ele é o fim. Ele, quando começa uma obra, ele completa essa. Fale para alguém: você já tem a porta do escape. Você já tem o caminho aberto no meio do mar. Você já tem a saída dessa batalha. Você já tem a provisão de 26. Diga: você já tem a nuvem sobre a sua cabeça. Você já tem a palavra da vida. Meu Deus, vocês não estão aí. Só que quando ele multiplicou pães, o que é que ele fez? Entrou no barco, pôs os 12 com ele e passou para o outro lado. Por quê? Porque às vezes você fica muito animado quando a coisa fica boa e sobeja. E você gosta do Deus do milagre, mas é melhor você se acostumar com o Senhor da vida. Você gosta das mãos dele, mas ele não quer ser na sua mão ou na sua vida aquilo que você procura só porque a mão dele tem algo para ti. Ele quer ser Senhor da tua casa, quer ser Deus da sua vida, quer ser companhia presente no dia da aflição. Ai, 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 meu Deus, vocês não vieram essa noite não, né?
Então, quando ele entra no barco, cansado daquela jornada, ele dorme, mas a Bíblia diz: levantou uma tempestade. Essa tempestade foi tão terrível, ele estava descansando. Despertaram ele. Quando ele levantou, ele acalmou a tempestade e ele fez cessá-la. Por quê? Porque uma força do mal estava embutida naquele ambiente para impedir colocar os pés em Gadara. Por quê? Porque havia uma geografia maligna tomada em Gadara. A força do mal que operava lá não queria que o mestre colocasse os pés em Gadara. Certas lutas não estão só no ambiente da geografia humana. Algumas delas são batalhas espirituais. E a Bíblia diz que as nossas armas são poderosíssimas em Deus para destruir sofismas, armas que se levantam na maldade. Eu vim declarar: nem uma arma forjada, preparada contra você, sua casa, essa igreja, jamais prosperará. Oh meu Deus, a Bíblia diz: o inimigo vem por um caminho, mas por sete ele vai fugir. Esta noite estou autorizado a declarar: o céu já liberou uma nova temporada de milagres aqui nessa casa, meu Deus. Agora veja, eu só vou começar a pregar quando a turma terminar de ofertar lá. Então estou preparando o terreno. Vocês estão aí ou não? Por que ele passou por Tiro, Sidom e depois voltou para dentro da geografia? Você sabe que Jesus foi enviado para as ovelhas perdidas da casa de Israel? O ministério dele era uma geografia pautada. Ele disse para uma mulher cirofenícia: eu vim para as ovelhas perdidas da casa de meu pai, e não se pode dar pão dos filhos para os cachorros. Ele estava falando de um contexto. Agora, por que ele está passando por Tiro, Sidom? Não é só nome de cidade. Não é que o GPS dele extrapolou. É porque existem limites que a vida estabelece, que os processos estabelecem. Mas ele está fazendo duas coisas. Primeiro, dizendo que quando ele começa uma obra, a Bíblia diz que José é ramo frutífero, plantado junto à fonte, mas os seus galhos dão fruto além dos limites, além dos muros. Levante a mão e grita para alguém: você vai dar fruto além dos limites, além dos obstáculos, porque os seus frutos vão além dessa casa, além das expectativas, além, meu Deus, eu queria 3 ou 4 aí para abrir a boca e dar um brado, glorificando o nome do Senhor. Tiro, Sidom, idolatria, feitiçaria, religiosidade. Talvez você não percebeu, mas você não está lutando contra o seu chefe, você não está lutando contra a crise de Brasília, o partido A, o partido B. A Bíblia declara, e estou citando pela segunda vez: a nossa luta é contra as forças da maldade. Talvez ninguém te disse, mas vou te ajudar. Desde 16 o Brasil vem descendo a ladeira. Isso não tem a ver só com crise de política, isso tem a ver com entregas espirituais. Existem coisas que são feitas que você olha, vê, mas não discerne. O meu povo está sendo destruído porque falta o quê? Conhecimento. Em 16, quando o Brasil ganhou o direito de sediar Olimpíadas, não sei se vocês se lembram, entregaram a chave da nação lá na Grécia. E quando eles fizeram a abertura do espetáculo, 2 pessoas que comandavam o conselho das Olimpíadas, uma onda gigantesca bateu, pegou os 2 e jogou no mar. Parece coisa tola, mas tudo que Satanás precisa é de oferendas, e é de sacrifícios, e é de sangue.
Você não viu, mas nos últimos anos, trouxeram ao Brasil pessoas que vieram e fizeram eventos no norte, no Rio, no sul do país, para abrir portais. Trouxeram pessoas com cunhos espirituais malignos. E às vezes você acha que é só música. Você acha que é uma questão só de artista. E a gente às vezes nessa questão de não querer machucar, ser politicamente correto, a gente não tem discernimentos espirituais acurados. Mas a Bíblia fala, é muito clara, Jezabel não era só a esposa de Acabe, ela era uma sacerdotisa de Baal. E quando ela entrou na nação, a nação caiu espiritualmente e se rendeu a uma outra entidade. E os profetas foram perseguidos e mortos. Você não está vendo, mas há hoje uma política velada, maldita, maligna contra a igreja. Você não está vendo, você acha que é coisa política. Porque infelizmente, quando você quer consultar uma coisa, você vai nas redes sociais consultar o que estão falando. Você deveria dobrar os seus joelhos, porque a Bíblia diz assim, dos meus profetas eu não escondo nada. Tem profeta nessa casa ou não? Eu estou sozinho. A Bíblia declara, as minhas ovelhas ouvem a minha... O mundo está atrás de visionários. Deus ainda está procurando os auditivos, meu pai. Você está por aqui ou não? Então certas coisas que estamos enfrentando não estão aqui na ótica humana. Estão aqui no mundo espiritual. Nas forças espirituais da maldade. E algumas delas são vencidas só com jejum. E eu quero te dar um conselho para 26. Não é plástica que resolve. Não é campanha que resolve. Pastor, como é que lutamos 26? Os que de madrugada me buscarem. Meu Deus, vocês não estão aí. Eu vim declarar com muita fé. Clama a mim, diz o Senhor dos exércitos, e eu vos responderei. E anunciarei coisas grandes e ocultas que você não sabe, não conhece, não discerne. Mas esses são dias que Deus vai pôr luz no processo e Deus vai ser glorificado. Então veja, ele está passando onde tem idolatria, ele está passando onde tem feitiçaria, ele está passando onde tem religiosidade. Parece que ele está só passando, mas ele vem rasgando. Ele vem rasgando. Veja, eu vim lá de Campinas com os meus queridos pastores caminhando, vínhamos quieto, conversando. Na minha mente eu estava assim, a Bíblia diz, Judas 1:20, ore em todo o tempo no Espírito, quieto ouvindo e por dentro orando em línguas. Orando em línguas, sabe por quê? Essa noite não será mais um culto e eu não vim pregar uma mensagem, eu vim liberar aquilo que Deus tem para essa próxima temporada. Meu Deus, a Bíblia diz que quem crê em Deus está seguro, mas quem crê nos seus profetas está autorizado a mudar de condição e a prosperar. Levanta a mão direita e profetiza comigo. A minha casa, grita bem, a minha casa está autorizada por Deus a prosperar. Alguém dê um brado de vitória. Vamos, fale com dois, fale com dois, fale com três. A sua casa está autorizada por Deus a prosperar. Alguém está aí para glorificar o nome de Jesus essa noite? Aí quando ele entrou na geografia, trouxeram para ele quem? Surdo-mudo. Trouxeram o quê? Era simples. Põe em suas mãos e ele vai ser curado. O que é que Jesus fez? Primeiro não explicou e depois complicou. Diz o texto que ele... Cadê aquele garoto que me trouxe até aqui? Onde está aquele bonitão? Está vivo? Foi arrebatado? Gabriel? Está onde?
Sobe aqui, Gabriel. Você é jovem, põe um pé aqui e pula aqui. Que isso? Para um surdo mudo está muito bem, você sentiu? Fica aqui de frente para mim, Gabi. Trouxeram o cara para ele. Põe a mão nele e ele vai ser curado. Era simples, era só um milagre. Por que Jesus não fez o milagre quando pediram para ele que fizesse o milagre? Porque Deus não divide sua glória com... Isso inclui você, sabia? Você veio? Às vezes você está pedindo para Deus fazer algumas coisas sem perguntar para Ele: o que tu queres de mim? O que o Senhor quer da minha casa? O que o Senhor quer da minha empresa? O que o Senhor quer do meu ministério? Porque às vezes você está num piloto automático e você pensa que há um office boy ou um Silvio Santos sentado em cima e a porta da esperança vai abrir para você. Fale para você ouvir: o meu Deus trabalha com propósitos. Você está aí ou não? Qual era o propósito de levar aquele povo no deserto? Não é mostrar que ele tem poder para multiplicar algo, e nem mostrar que ele é o Deus do pão. É revelar que ele é Senhor sobre todas as coisas. E quando trouxeram o moço, diz a Bíblia que ele pegou o moço e tirou do meio da multidão e levou ele para onde? Levou à parte. Eu sei que para você não está fazendo sentido essa luta que você está enfrentando, e Deus está te movendo para o lugar à parte. Você precisa de algo emergencial e Deus está te levando para um lugar à parte. Você está precisando de um milagre para amanhã, mas Deus está te esticando, porque Deus gasta mais tempo te construindo do que te usando. Por quê? Porque quando a glória da segunda casa se manifestar na sua vida, a estrutura vai estar pronta para segurar o peso da... Fala para quem está aí do teu lado: a luta é leve e momentânea, mas a glória, a vitória, a bênção, a resposta, ela é pesada e eterna. Não, vocês não me ouviram. Paulo disse: a nossa leve e momentânea tribulação vai revelar o eterno peso da glória que em nós há de ser revelado. Não estranhe, escute, não estranhe não te convidarem, não estranhe não querer entrar no teu ritmo, não estranhe deixar você à parte. É Deus te pondo no lugar que Ele vai revelar não só o seu destino profético, mas a graça que Ele tem na sua vida. Aí Ele pôs o homem à parte, e quando pôs à parte, ficou de frente. E quando ficou de frente, fez um negócio mais estranho ainda. Ele pegou e pôs os 2 dedos nos ouvidos. Está aí ou não? Por quê? Porque até agora o homem estava na mão da fofoca, da religião, do apoio social. Ele estava na mão de muitas coisas, mas agora ele estava na mão do oleiro. Olha a troca de mão. Estava na mão do menino, veio para a mão de Jesus. Estava na mão das pessoas da religião, agora está nas mãos do oleiro. Oh meu Deus, eu vim declarar: o ano de 26, Deus não abre mão de pôr as mãos dele na sua vida. Fale para alguém: a sua vida está nas mãos de Deus. Você não me ouviu? Você não está na mão do agiota, você não está na mão do partido político, você não está na mão da igreja, você está nas mãos poderosas. Vamos, faça alguma coisa, reaja, diga: a minha vida está nas mãos de Deus. Fale bem alto para o mundo espiritual ouvir: a minha vida está nas mãos, a minha empresa está nas mãos, meu casamento está nas mãos, os meus filhos estão nas mãos. Aí com a mão dele, escute, com a mão dele no ouvido, fez uma outra coisa. Abriu a boca do cara. Está na Bíblia que ele pegou saliva. Põe a língua para fora, meu. E tocou na língua do cara.
Mas eu tenho que dizer para você como é que está no original. Ele estava com a mão assim, abriu a mão do cara e cuspiu na boca do cara. Agora imagina, a igreja vai fazer quantos anos? 14 anos, coisa linda, hein? 14 anos. Olha amanhã a notícia no Fuxico. Pastor de Campinas, pregando no aniversário da IBA. Tá aí ou não? Gospe. Vai ser pior que o Huawei, hein? Alguém está entendendo o mistério da revelação ou não? Agora, o que Deus está fazendo? Fica de frente para mim. Não é só pondo a mão. Ele está compreendendo que a luta que manifesta é muito mais profunda do que o aparelho auditivo que existe, mas a incapacidade da audição. A Bíblia diz que ele não ouvia. Não ouvia, não comunicava. E como a fé é gerada? Como é que a fé é gerada? Por ouvir. Ouvir. Quando a fé é gerada, ela cria em mim um aspecto precioso. O que eu ouço e o que eu entra em mim cria vida dentro de mim. Quando a palavra é gerada em nós, fé é gerada em nós, graça é gerada em nós, sabedoria é gerada em nós, autoridade é gerada em nós. Vocês estão aí ou não? O profeta Samuel não conhecia a voz do Senhor. Tinha ouvido, mas não conhecia. Então quando Deus chamou Samuel, Samuel levantou, foi até Eli. Uma vez, duas, três. Aí Eli tinha olhos, tinha experiência, tinha ouvido, mas já não ouvia. Instruiu. Se te chamar, responde: fala, que o teu servo ouve. E Samuel ouviu a voz de Deus. Isso foi tão poderoso que no fim do ministério de Samuel, ele disse: nenhuma das palavras que Deus me deu caiu porque ele ouviu. Quando você pega a vida do profeta Elias, Deus levou ele no Querite, Deus levou ele na casa da viúva de Sarepta, Deus levou ele no Carmelo. A graça que ele passou não é uma graça de ser construído para ter seminário, poder. Nesse tempo todo foi formado o ouvido absoluto. Vocês estão aqui ou não? Então não havia bloqueio, não havia? Você está com seu celular? Por que funciona a internet? Porque não está bloqueado o sinal. Bloqueia o sinal, não chega a informação, então não conecta. Os céus estão emitindo. O céu está liberando. O céu está enviando para a terra. Por que você não pega? Você está bloqueado. Mas eu vim liberar. Eu vim ativar. Meu Deus, vocês não estão me ouvindo. Eu vim ativar sua fé. Eu vim desbloquear você. Porque a próxima temporada a escassez acaba, a surdez acaba e a plenitude da graça será Meu Deus, vocês estão aqui ou não? Literalmente, você precisa entender isso. Quando ele jogou saliva para dentro do mudo, ele pôs uma partícula dentro dele. Por quê? Porque dentro dele havia sangramentos profundos. A mulher sangrou quanto tempo? E quanto tempo a filha de Jairo tinha de idade? Então quando uma geração sangra, a outra morre. Quando uma geração sangra, a outra, levanta a mão direita, vim declarar: nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda carne. Primeiro livro da profecia: nossos filhos não vão dar dor de cabeça, não vão trazer vergonha, não vão ter crise, e o mundo não vai raptar a memória, a mente e o coração dos nossos filhos. Pastor, como serão nossos filhos? Profetas de uma nova realidade. Eu vim lá de Campinas declarar: a próxima geração é a geração mais poderosa na terra. Alguém dê um brado de vitória glorificando. Oh, grite bem alto: a minha casa está autorizada a prosperar.
Eu estou quase encerrando, me dê 5 minutos. Enquanto sangrava, não podia ver o processo da cura, porque a Bíblia diz, do meu interior. Diga, faz assim, ó, do meu interior. A gente acha que as coisas espirituais acontecem aqui. Não, a nossa mente é um outro caminho que deve ser protegido, e a gente tem que pedir para ter a mente de Cristo, porque as nossas maiores batalhas são no campo da mente, mas o espiritual começa aqui, no meu rim, no meu interior. Do meu interior fluirão rios, não sangramento. Eu sangro assim, ó, eu sangro colado no corpo, mas quando eu transbordo, essa igreja vai transbordar, porque do seu interior fluirão rios. Essa igreja é uma fonte. Não, você não me ouviu. Essa igreja é uma fonte. Esse ministério é uma fonte, porque do seu interior estão fluindo rios de águas. E então, quando o que ele depositou dentro se manifestou, ele olhou para cima. Quando ele foi multiplicar o pão, ele olhou para cima. Por quê? Porque a nossa graça, a nossa vitória não vem de baixo, vem de cima. Não vem dos homens, vem de Deus. Estão no natural, mas vem do sobrenatural. Pastor, o que você está dizendo? Que os espirituais trazem do sobrenatural para dentro do natural. Eu não sei qual é a sua geografia, nem eu sei qual é o teu natural. Eu sei de uma coisa: há um derramar do sobre. Estavam todos reunidos na mesma casa. Veio do alto, veio de cima, veio do trono, veio de Deus, veio do Pai, veio para os filhos, veio como um vento impetuoso, encheu toda a casa. E todos foram cheios do Espírito, e línguas como de fogo apareciam sobre cada um deles. E eles foram cheios do Espírito Santo. Não é de baixo, não é da lógica humana, não é da oratória, não é da plástica. Não é da plataforma bem elaborada. É de cima, é do alto. O céu sobre essa casa está aberto. O céu sobre essa igreja está escancarado. Ele vinha rasgando os céus. E esse ano os céus dessa casa, a mesma escada que Jacó viu, está aqui essa noite. Tem anjo subindo, tem anjo descendo, tem anjo subindo. Faz assim com a mão e treina. Que isso? É o meu ano de 26. Uma intensa atividade sobrenatural estará nessa casa, estará na sua casa, estará no seu trabalho, estará nessa região, estará em São Paulo, estará no Brasil. Meu Deus, alguém deu um brado de vitória. Estou encerrando. E quando ele olhou para cima, ele fez o quê? O que é que ele fez? A Bíblia chama de suspiro. Suspiro é fôlego. Ele fez assim, ó. Uash. E aí ele gritou. O que é que ele gritou? Efata. Olha o que a Bíblia declara. Os ouvidos foram, os ouvidos foram abertos. Ele ganhou capacidade auditiva. Ele agora ouvia. Mas olha o que é mais extraordinário. Diz o texto: e ele passou a comunicar e a falar perfeita. Espere, me ajude a pregar. Por que você fala? Porque você tem capacidade para. Por quê? Você tem audição. Como começou isso? Lá na sua infância. Sua mãe começou assim: pá. Aí chegava seu marido, o que é que ele fazia? Papá. Aí ela falava assim pro seu marido: olha, sua mãe, amor, tá chamando você. Aí você ficou feliz.
Aí passou a avó. Pá. Pá. Você falou, mas ele está chamando a tua mãe. Não, ele está confundindo, mas é você. Aí passou uma bola. Pá, pá. Você falou, mas chamou a bola também. Não, é você, fica tranquilo. Porque foi gerando informação, abrindo audição. Quando abriu o ouvido, ele começou a... O que é que foi restaurado? Foi sua voz? Foi sua audição? A plenitude profética. Não era uma questão de tocar para a cura. Era uma condição de restabelecer algo que foi perdido. Por que que o vale de ossos secos se manifestou? Porque não tinha voz profética. Quando o profeta foi ao vale dos ossos secos, Deus perguntou, o que é que está aí? Ele disse, aqui esteve um exército, foi destruído. Deus perguntou, isso pode ser alterado? Ele disse, não, está estabelecido. Aí Deus disse, está estabelecido. Ele falou, está estabelecido. Você vê uma possibilidade de uma mudança? Ele diz, claro, agindo Deus, quem impedirá? Deus disse, gostei da sua visão teológica. Já que eu posso, você. Não eu, você. Entra aí e muda essa realidade. O profeta disse, espera aí, eu sou sacerdote. Se eu toco em coisa morta, fico morto. Se eu toco em pecado, viro pecado. Se eu toco em fracasso, fico um fracasso. Deus disse, é isso mesmo. Ou você se torna o que isso é, ou isso se torna quem você declara. Então, quando o profeta pôs o pé, ele poderia ter virado osso seco, mas ele disse, vida. Ele disse, vida. Aí está você enfrentando a vida de boca fechada, porque quando lutas chegam, você para de falar, ou fala o que é errado. A Bíblia diz, o poder da vida e da morte estão na minha. A terra era sem forma aí. Quem disse isso? O escritor. Porque se fosse Deus, o que Deus fala, estabelece. Diga, o que Deus fala, estabelece. Se Deus tivesse dito, é o caos, até hoje a terra estava desconfigurada. Mas quando ele olhou o caos, ele liberou uma palavra e disse, haja, haja. A palavra liberada encontrou o Espírito em movimento e houve uma explosão de vida. Eu não vim pregar para você, eu vim ser profeta. Eu não vim pregar para você se sentir bem, eu vim ativar sua fé. Por quê? Porque você será profeta da sua própria história. Meu Deus, vocês não estão me ouvindo. Você será profeta da sua própria realidade. No Velho Testamento, reis, profetas e sacerdotes tinham unção. No Novo Testamento, todo crente, todo servo é um profeta, é um sacerdote, é um adorador, é um filho. Oh meu Deus, eu não sei você, mas levanta a tua mão, abra a tua boca e grita bem alto, a minha casa está debaixo de autoridade. A minha casa não está debaixo de maldição. Grita bem alto, a minha casa foi autorizada por Deus a prosperar. Pula dessa cadeira, dá um brado de vitória, joga a mão pra cima, enche a boca e seja profeta. O que é delicado aqui não é que ele ouviu, porque o texto diz, e ele ouviu perfeitamente. Mas olha o segredo, ele não foi na escola aprender a falar. Se quando abriu a boca ele comunicava perfeita, fale para alguém, estamos sendo destruídos porque falta conhecimento da palavra. Mas quando conhecemos a verdade liberta. A verdade liberta.
Diga: a verdade liberta. Satanás quer manter você preso, mas Deus te fez livre. Se conheceres o Filho verdadeiramente te libertará. Eu não vim para o culto da igreja, eu vim para a reunião dos filhos. Onde é que estão os filhos essa noite? Onde é que estão os livres aqui essa noite? Essa noite aqui não tem escravo, só tem filhos. Oh meu Deus, se você é filho, joga a mão para cima e dá um brado de vitória. O pecado não terá domínio sobre nós. Eu fecho aqui. O pastor entrou no culto, preparou o ambiente, estava com incenso nas mãos, estava findando o término do seu turno, e ele teria que sair para o lado de fora do templo para abençoar a igreja e abençoar o povo. Mas ele teve uma experiência do lado de dentro. Um anjo do lado direito apareceu para ele e disse: fui enviado para você e para sua casa. Vocês não me ouviram? Fui enviado para você e para sua casa. A Bíblia diz que o coração de Zacarias petrificou, e o anjo disse: tua oração foi ouvida. Fale para alguém: tua oração foi ouvida. E profetiza: vem milagres extraordinários por aí. Alguém está aí ou não? Só que esse pastor disse para o anjo: não tem como. Por que não tem como? Porque o anjo disse: a tua mulher está grávida. E sabe qual foi o problema dele? Ele viu a realidade. Ele olhou para o corpo dele, ele olhou para a geografia dele, ele olhou para a idade dele, ele olhou para a cultura do país, ele olhou para a liderança, só não olhou para o trono. Aí, como era um decreto divino, o anjo disse assim para ele: aí, eu não posso revogar o que Deus mandou decretar, mas posso afirmar uma coisa: tu sai daqui para fora, mas não sai de boca aberta, tu sai de boca fechada. Ele não pôde abençoar o povo e não pôde abençoar a casa dele, porque foi incrédulo. A audição dele estava bloqueada por falta de temor, porque o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Amado, escute isso. Quando você entrar aqui, tire a sandália dos teus pés. O lugar que você está pisando é terra separada para Deus realizar coisas grandes. Fale comigo: o altar não toma nada de ninguém, o altar entrega. Deus me trouxe de Campinas porque tu não pode mais voltar para casa querendo levar óleo para passar na parede ou na porta. Tu não pode voltar para casa e querer levar uma Bíblia comprada aqui na igreja para abrir no 91 para ver se a sua casa ilumina. Tu não pode voltar para casa e pedir para um pastor ir lá fazer campanha de oração. Tu tem que voltar para lá debaixo de uma nova unção. Você tem que voltar para lá e dizer para aquilo que está lá, abrir a porta e dizer assim: Satanás, pega teu lixo e sai. E se Satanás quiser ficar, lembre ele dessa verdade: o que abriu o portão de ferro quando Pedro saiu foi a autoridade espiritual a quem ele estava submetida. Você está debaixo de autoridade espiritual. Eu vim e creio que essa noite Deus está fazendo o mesmo anjo pegar com uma tenaz a brasa viva do altar para tocar nos teus lábios, para tirar o medo, para tirar a iniquidade e para santificar tua boca. Porque esta noite estou declarando: Efatá. Abriu o ouvido, abriu a porta, abriu os céus, abriu os ouvidos, abriram os céus, abriram as portas, abriram o caminho.
Esse ano é ano de caminho aberto, porta aberta, céus abertos. Grita bem alto: Efata. Está aberto. Jogue a mão para cima. Seja ativado. Abram seus ouvidos. Solte sua língua. Abra sua boca e profetize sobre a sua própria história e declare: esse vai ser o melhor ano da minha vida. Ano de abundância, ano de crescimento, ano de maturidade, ano em que Deus vai ser glorificado na minha vida. Se alguém crê, dá um brado de vitória glorificando. Eu vou encerrar e devolver a palavra ao pastor. Escute-me. Eu vou contar até 7. Vou contar até quanto? Eu conto 1, você grita Efatá. Eu conto 2, você grita Efatá. Nós vamos gritar 7 vezes Efatá. Por que 7? Porque 7 é plenitude. 7 são os Espíritos de Deus. 7 são as igrejas. 7 são os pães da segunda multiplicação. 7 são os mergulhos de Naamã. 7 são os caminhos que Satanás vai fugir. Porque esse ano vai ser um ano. Essa igreja não vai ficar presa nesse ambiente. Isso aqui vai ficar pequeno para aquilo que Jesus vai fazer. Vocês estão aí ou não? Põe a Bíblia do lado. Pede para tua esposa ficar do lado. E eu vou gritar Efatá. Você joga a mão para cima e grita Efatá. Eu conto e você grita. Você está aí ou não? Enche o peito. O mundo espiritual precisa saber: nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Vambora, tá cheio, tá fonte? Vai ficar pequeno o barulho do louvor, hein? Nós vamos cobrir todo mundo aqui, vai. Eu conto 1, você grita Efatá. Deus vai escancarar os caminhos da sua família. Não termina esse ano sem Jesus salvar toda a tua casa. Também estou declarando: toda obra de feitiçaria, todo espírito hereditário na tua família, toda herança espiritual maldita está cancelada em nome. Alguém está aí para glorificar o nome do Senhor ou não? Grita bem forte, vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enche o peito, 7. Efatá! Quantos podem glorificar o nome do Senhor essa noite? Toque alguém e diga: receba essa unção que libera o poder de Deus na sua vida. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio de poder. Pisa nesse chão e diga: essa terra é nossa. Abra sua boca, seja cheio. Ore em línguas. Ore no Espírito. Seja ativado nos dons de Deus. Vamos, cadê os profetas? Vamos. Põe a mão nessa porta, abre a porta. Diga para o milagre: venha. A vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. O que é de Deus vai se manifestar. O que não é, não estará na nossa vida. Joga sua mão para cima e profetiza. Ano do avivamento, ano da plenitude, ano da abundância já temos. Escute, eu quero fazer uma oração. Se o Espírito Santo falou com você, essa noite você precisa sair daqui ativado. Sai do teu lugar, chega aqui no altar, vai.
Se Deus falou com você, pede licença. Corre aqui para o altar. Vem. Vem, vem, vem. Vem rápido. Quando nós cantamos, quando nós adoramos, corre para o altar, põe a mão aqui. Tu não pode correr do diabo, é o diabo que tem que correr de você. Tu não pode correr da má notícia nem da enfermidade. É ela que vai correr de você. Você foi revestido. Manda embora essa depressão. Manda embora esse sangramento. Manda embora essa obra de tristeza. Vamos. O Espírito Santo falou com você. Corre, corre, vem, 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 vem. Vem, vem. Ao ouvir a sua voz, não temo as ondas da tempestade. Sua voz acalma o mar e tira o medo que me assombra. Vitorioso és na batalha. Joga a mão pra cima e adora, vai. Não há o que temer em todo tempo. Não temo as ondas da tempestade. Sua voz Vamos, vamos. acalma o mar. Eu estou entrando na melhor temporada da minha vida. Que me assombra. Diga, óleo de alegria. Glorioso esta batalha. Seja cheio, vai. Seja cheia do Espírito. Seja cheia de Deus. Arabassacalabadaba. Alabaralabaxaralabababa. Orabalabax. Alabaralabarax. Obarabassucababababa. Seja cheio de poder, chega. Muralhas caem, portas se abrem. Vamos, pastores, impõe as mãos, vai. Libere a unção, libere a unção, libere a unção, libere a unção. Em ti não há limites. Eu tudo posso. O inferno treme ao ouvir a sua voz. Não temo as ondas da tempestade. Sua voz acalma.